noite, amigos da TV Babitonga, Canal 9, da NET de Joinville. Começando mais um programa Check-in, seu programa de turismo semanal. Hoje, nosso entrevistado é o senhor Ronis Rubens Heidemann, superintendente do aeroporto de Joinville, representante da Infraero. Boa noite, Ronis. Boa noite. Primeiramente, Ronis, nós vamos falar que a pessoa, às vezes, ela mistura Infraero com ANAC, mas cada um tem a sua responsabilidade. Qual que é a diferença dos dois setores hoje no Brasil? Correto. Claudinei, a ANAC é a agência reguladora, Agência Nacional de Aviação Civil. E a Infraero é a empresa que administra os aeroportos. A parte burocrática? A parte burocrática, a parte administrativa, a parte comercial e a infraestrutura. A partir do momento que a aeronave pousou e taxiou, ela é de responsabilidade da Infraero. Isso quer dizer que solicitação de um novo voo para uma determinada cidade não tem nada a ver com a Infraero? Não, a Infraero apenas aprova a questão de infraestrutura instalada do aeroporto. Para atender o avião? Para atender a aeronave. A solicitação é dirigida à ANAC. Ok. Então essa é a diferença, porque muitas pessoas hoje confundem e às vezes não sabem a diferença das duas. Vamos falar um pouquinho do nosso aeroporto, nós estávamos até conversando agora há pouco aqui. Hoje o nosso aeroporto, o terminal de passageiros, pelo que eu tirei lá da Infraero, está com a capacidade de 600 mil ano, né? Seria o estacionamento, como nós conversamos, para mais de 400 veículos hoje, e 5 posições de check-in, de estacionamento de aeronaves, sendo usada 4 hoje, né? 4. Né? A tendência é aumentar isso? A curto período, não? A Infraero assinou com a Prefeitura de Joinville, em dezembro de 2010, um acordo de cooperação. Neste acordo de cooperação está previsto, entre outras obras, está previsto a ampliação do pátio de aeronaves. Nesse pátio, nós pretendemos ter posições para até 8 aeronaves similares aos Boeing 737. Que hoje pousam da Gol. Que hoje, 737, somente a Gol opera. Ok. E me diga uma coisa, até voltando um pouco ao passado, na época eu trabalhava no aeroporto, hoje como é que está o auxílio de Joinville, eu não sei como é que está hoje, dos voos alternados de Curitiba ou navegantes? Eu lembro que uma época, até no pátio lá fora, era atendido. Hoje não, né? Hoje está bem diminuído esse volume, né? Hoje a questão da segurança, ela está em primeiro lugar, tá? Então, essa questão de alternativa, Joinville continua sendo alternativa para o aeroporto de Curitiba, o aeroporto internacional Afonso Pena, e para o aeroporto de Navegantes. Mas, devido à nossa capacidade de pátio estar limitada a 4 posições, nós atendemos somente até esse limite. Mas acontece de alguns dias alternarem vários voos de Curitiba ou de Navegantes. Ok. Eu estava vendo também no próprio site da Infraero que a Infraero ela tem um projeto social, né? Falar um pouquinho desse projeto que ajuda os jovens no seu primeiro emprego. Como é que funciona isso hoje? A Infraero, ela tem desde 2004, no aeroporto de Joinville, o projeto social Trabalhadores do Amanhã. Esse projeto é uma parceria da Infraero Joinville com o CIEE. Nós temos nesse projeto o objetivo de formarmos 60 jovens por ano, jovens da região do entorno do aeroporto. Eles são recrutados junto aos postos de saúde, às escolas, às comunidades no entorno, principalmente do Jardim Sofia, Jardim Paraíso e da Vila Cubatão. Esses jovens eles são formados em cursos de auxiliar de escritório, pelo CIE, e em cursos de informática pela Infraero. Atualmente, nós formamos a última turma fazem uns 2 meses, temos três adolescentes trabalhando como aprendizes no aeroporto. Qual que é a idade mínima ou a idade máxima? A idade máxima é a idade do aprendiz, não tem idade máxima. A idade mínima é 16 anos. 16 anos. Com 16 anos eu já posso... E como é que a pessoa deve fazer, o jovem que está interessado em ter o seu primeiro emprego, a participar desse evento na Infraero? O fato de fazer o curso no projeto Trabalhadores do Amanhã, necessariamente ela não é recrutada para o primeiro emprego. Mas o CIE
tem um projeto de primeiro emprego. Então, a primeira coisa que a pessoa deveria fazer ao se interessar em participar do projeto era procurar o CIE local e se inscrever para uma das próximas turmas do projeto social. Interessante, isso é um apoio ao jovem, né, que está começando. Agora vamos falar um pouquinho do nosso aeroporto, né? Há exatos 40 anos, Joinville inaugurava o seu primeiro aeroporto, chamado na época de Terminal de Passageiros de Cubatão, do Cubatão. Hoje, a antiga estrutura não existe mais, até nós vamos passar umas fotos também, que hoje está completamente diferente, principalmente de 1973 para cá. Quais hoje as mudanças que houve daquela época, tanto estrutural, como até estão vendo uma foto, essa foto é bem antiga, né? Muito antiga mesmo. Essa foto, ela deve ser do início da década de 40, que foi quando o aeroporto se transferiu do bairro Costa e Silva, ali da região da Rua Guilherme, para um local escolhido pela Aeronáutica lá na região do Cubatão. É uma foto bastante antiga, bastante rara, e foi necessário porque foi constatado que o campo de pouso existente na Rua Guilherme, de uma granja comprada do Otto Pfitzenreuter, não atendia mais às necessidades em termos de segurança, em termos de aviação, e então se decidiu pela mudança para o Cubatão. E esse aqui já é o terminal, lembro que eu comecei a trabalhar aí, é um terminal antigo, né? É o nosso terminal, que foi inaugurado em 1972, foi o que fez 40 anos agora em março. Tá, ele funcionou, atendeu Joinville até 2004. Diz que passou 9.291 passageiros em 1973. Exato, esse é o número de passageiros anuais no aeroporto. Hoje nós chegamos a ter esse número de passageiros em uma semana. E aqui começou, vamos dizer, esvaziar para ter o novo complexo que tem hoje, né? Aí já é o processo de demolição do terminal antigo, né? Nessa posição hoje é o pátio de aeronaves. Nós vamos ver mais umas fotos, a retroescavadeira. Não deu pena, Rony? Olha, eu que já fazia algum tempo, trabalhei bastante nesse terminal. Assim, dá uma certa tristeza, mas é necessário. Você tem que evoluir, tem que crescer. E para que isso aconteça, existem sacrifícios, decisões que têm que ser tomadas, e essa foi uma decisão necessária para fazer com que o nosso aeroporto crescesse e atendesse com mais conforto e segurança aos nossos passageiros. O coração de muita gente ali deve ter acelerado muito ver a demolição do aeroporto, porque é um começo, né? Muita gente começou a trabalhar nesse aeroporto e hoje continua, né? Alguns até próprio da Infraero, aqui já estamos vendo a parte interna dele, no saguão, né? Realmente ficou muito bonito, né? O movimento hoje, realmente, no aeroporto, e a tendência é aumentar, né? Com certeza. Eu vi também aqui na matéria que você andou fuçando lá com alguns arquivos históricos do aeroporto, aqui uma vista panorâmica muito bonita. Conseguiu achar muita coisa nos arquivos lá, Rony? Então, a gente, ao abrir o arquivo morto ali, a gente foi surpreendido com bastante material ali sobre a história do nosso aeroporto. Começamos a juntar esse material, a compilar essas informações. A ideia já foi escrito um histórico preliminar do aeroporto fundamentado nesse material, mas a ideia é criar uma monografia. Vai virar um livro? Não digo um livro, mas talvez uma monografia, sim. Realmente é uma diferença muito grande do nosso aeroporto antigo. Esse terminal, Claudionei, ele já foi concebido pela Infraero dentro do novo conceito de aeroshoppings. Tá? Todos os novos terminais que a Infraero tem feito no Brasil, ela tem adotado esse conceito. E o aeroporto de Joinville foi um dos primeiros a adotar o conceito de aeroshopping. Muito bom, muito bonito realmente. Hoje nós temos uma agência só de turismo lá, né? Então, as agências de turismo pelo menos informações que eles próprios nos repassam, com a facilidade de se adquirir passagens via sites, pela internet, é uma atividade que está se tornando apenas uma atividade mais tipo a sala VIP dentro do aeroporto. Um serviço personalizado. Mais completinho, né? Isso. Mas em 9 de março de 1982, cerca de 30 mil pessoas lotaram o terminal de passageiros e a Praça Santos Dumont. O que aconteceu? Diz que foi um pouso que virou festa. 9 de março de 82,
teve o primeiro voo, a a jato no aeroporto de Joinville. Foi o voo 131, esse era o voo 131. Ele ficou muitos anos fazendo o trajeto Guarulhos-Joinville. E eu lembro dessa data, eu era pequeno ainda, a minha irmã foi lá, eu queria ir, mas ela não me levou. Eu vi essa matéria que ela quis te levar. Não quis me levar, então... Mas foi bastante interessante, realmente foi muitas pessoas, as pessoas que estavam lá nesse dia, disse que os passageiros conseguiram chegar no centro às 19 horas, demorou muito, trancou toda a Santos Dumont, foi um evento bem legal. É um evento que parou a cidade, imagine, né? A era do jato vindo para Joinville. E a pioneira, né? A Varig, Companhia Aérea Rio Grandense, trazendo o seu 737-200 para cá. Barulhento, né? Bastante barulhento, né? O 737-200, ela logo substituiu pelo 300 e depois pelo 500, né? Hoje a gente já está no 700 e no 800. O futuro do aeroporto, o que se vê para curto prazo, grande prazo? O que se espera desse aeroporto, Ramos? Claudionê, sou bastante otimista, até mesmo por natureza. Eu acredito bastante no aeroporto de Joinville. Tá? Acho que a gente está fazendo um trabalho junto com a prefeitura, um trabalho que logo nós vamos começar a colher frutos, que é a questão das desapropriações, que vão propiciar toda uma ampliação no aeroporto de Joinville. E eu acho que todos os empresários torcem por isso também, né, Rony? Tem a participação de todos os políticos, a mídia apoia bastante, a CIG, a JORPEM, a imprensa em geral, a prefeitura é nossa parceira nesse projeto, se compromete, se envolve. Então, quer dizer, resolvidas essas questões de desapropriações, nós vamos partir para as novas obras e para a segunda fase do aeroporto. Legal. Voltamos em seguida, falando a respeito de um acidente que houve em Joinville. Voltamos para o segundo bloco daqui a alguns minutos. Estamos com o segundo bloco do programa Check-in. Lembrando que estamos tendo hoje uma participação especial, superintendente da FREAERO de Joinville, o senhor Rones. Joinville, ele já teve um acidente aéreo também. Pelo menos 3, na verdade, marcaram os 40 anos do aeroporto. E um deles foi em 17 de agosto de 1977. Uma aeronave da Cruzeiro do Sul. Até conversamos agora, você também voa do Cruzeiro do Sul. Inclusive, vou mostrar a foto. Você lembra desse acidente, Ramos? Não lembro. Eu comecei a trabalhar no aeroporto em 1987, 10 anos após esse acidente. A foto é essa aqui? Mas conheci pessoas que estavam lá nessa data. Diz que era um dia de chuva, o avião pousou um pouco além da área de toque que ele deveria ter pousado, não conseguiu frear, aquaplanou e acabou passando a pista e caindo no rio. Em 1996... também tivemos acidente no Morro da Pedra, em São Francisco do Sul. Né? Você lembra disso? Se eu não me engano, foi um Bandeirantes, né? Um Bandeirantes que teve algum tipo de problema de navegação e acabou colidindo com o morro. Morreram os tripulantes. Os tripulantes, né? As duas pessoas. Isso. E o acidente mais famoso, infelizmente, foi com o empresário Harold Nilson, né? Que também morreu quando caiu no Morro do Caju, em São Francisco do Sul. E os pilotos também morreram. Você está falando de companhia aérea e algumas que operaram em Joinville e não existe mais. Varig e Interbrasil, hoje, fazem falta ao mercado, não só em Joinville, mas ao mercado global, na verdade, pelo porte que era tipo a Varig? A Varig sempre foi, a Varig Viação Aérea Rio Grandense, sempre foi uma referência em termos de companhia aérea. Ela era reconhecida como uma companhia de alta performance e alta qualidade, não só no Brasil, mas também no exterior. Eu voei bastante de Varig e a Varig é uma companhia que deixou bastante saudade, sim. Hoje relembra muito tempo, eu vejo às vezes nas páginas do Facebook, nos sites, as pessoas ainda têm um sentimento pela companhia aérea, no amor, né, de trabalhar, que era a maior companhia aérea, era uma mãe para se trabalhar. Né? Talvez de tanto sendo uma mãe que está do jeito que aconteceu e faliu. Hoje as companhias têm mais uma tendência de companhias de baixo custo. Uhum. E na época da Varig, da VASP, da Transbrasil, da Cruzeiro do Sul,
existia todo um glamour envolvido na questão de se viajar por via aérea. E hoje isso não existe mais, se popularizou, se democratizou as viagens aéreas, o que, por outro lado, é bom. Só que, para quem é mais antigo, essas companhias deixaram saudades. Vou começar pelo próprio lanche servido a bordo. A Varig tinha lanche que custava uma fortuna e o pessoal se esbaldava dos lanchinhos, né? Eu lembro de ter voado Varig no trecho Brasília-São Paulo, em horário próximo ao almoço, e era servido almoço quente com talheres de prata e vinho. Hoje nem talheres não dão mais, né? Pois é, está bem diferente. Um assunto que toma sempre a mídia em Joinville, né, é o famoso chamado, que eles até colocam, chamado 3 letras, ILS. Está chegando? Está perto? Está na porta? Batendo na porta? O ILS é uma realidade em Joinville hoje, Claudinei. A obra de instalação da infraestrutura desse equipamento já está em fase final lá no aeroporto. Tá? Mais uns 15, 20 dias essa obra será recebida. Ela está custando para a Infraero 3 milhões de reais. Após essa fase da instalação da infraestrutura, vai vir o DCE, Departamento de Controle de Espaço Aéreo, com o equipamento, que deve acontecer em novembro ou dezembro. Junto com o DCE vem a empresa para instalar esse equipamento, o que deve estar concluído até janeiro ou fevereiro. Pode voltar a foto ali, essa foto que estava passando, eu fiz questão de colocá-lo, porque a gente está vendo lá no fundo o nevoeiro, uma neblina. Qual que vai ser a diferencial estando instalado o ILS para esse clima que temos em Joinville? Exato. Nós temos um microclima lá na região do aeroporto. E acontece muito essa névoa, não só em dias de chuva, mas principalmente em dias nublados. Fica essa névoazinha que não é nem chuva, nem garoa, e nem nevoeiro, nem neblina. O que ocorre é que existe o teto e a visibilidade mínima para se operar. No caso, hoje, que o aeroporto opera por instrumentos. Hoje, nas operações por instrumentos, nós precisamos, no mínimo, de 400 pés de teto e 2.000 metros de visibilidade. Com o ILS, isso vai baixar para, no mínimo, 300 pés de teto e 1.200 metros de visibilidade. O cancelamento vai diminuir muito? O cancelamento vai diminuir bastante. Por causa do tempo. Essa névoa que a gente viu naquela foto, normalmente ela está em torno de 350 pés, 1.500 metros. Então, a questão do ILS, que vai transformar o aeroporto de Joinville em um aeroporto com voos por instrumento para um aeroporto de voos de precisão, ele vai ser o diferencial para o nosso aeroporto. Legal. Ele vai criar um divisor de águas, um marco. Para isso, né? Também vi uma reportagem que Joinville ele faz campanha de conscientização sobre o risco de empinar pipas e também você mencionou de laser. É grande esse incômodo no nosso aeroporto também? Nós temos, Claudinei, um grande problema. É o laser verde. Esse laser que normalmente o pessoal utiliza em estádios de futebol. A utilização desse brinquedo, desse artefato contra a aviação civil é crime previsto em legislação e é atentado contra a aviação civil, é enquadramento. Então, assim, um alerta para os pais, que quando a pessoa é flagrada com esse laser apontando para a aeronave e é de menor, é o pai quem é enquadrado. É que nem um trânsito, que nem um motorista de trânsito. Então, o laser não é brinquedo. E a pipa? Ele é uma arma e, quando mal utilizada, ele pode derrubar uma aeronave e causar um grave acidente. A gente vê nos estádios que já incomoda o juiz, o jogador. Imagine um comandante está tendo aproximação, que pelo que eu sei, a aproximação é uma das fases mais críticas. Com certeza. Num voo, imagina aquilo ali vindo contra ele, né? Com certeza. Esse é direto comando. E as pipas, em que aspecto que ela incomoda? A questão das pipas, nós começamos a observar ali na região do aeroporto, principalmente na cabeceira da pista 15, que fica no bairro da Vila Cubatão, uma incidência muito grande de pistas na aproximação final das aeronaves. Onde está o riozinho ali, né? Exato, no rio Cubatão. Então. Chegamos no final de semana a coletar dentro do aeroporto mais de 20 pipas, que os meninos usam cerol, e então eles fazem guerras de pipa e a pipa acaba caindo dentro da área do aeroporto. E isso provoca mais um risco.
Ou seja, quando as crianças adentram a área restrita do aeroporto para resgatar a pipa, elas têm dois problemas. O primeiro é que elas estão cometendo um crime em adentrar uma área restrita de um aeroporto. E a segunda é que elas estão pondo em risco a segurança delas, que podem ser atropeladas por uma aeronave. Então resolvemos intensificar uma campanha durante uma semana em toda a região do aeroporto para esclarecer para a comunidade e mostrar dos riscos que aquilo provoca para a aviação, que pipa pode derrubar aeronaves. É a mesma coisa que um pássaro, né? Dá o mesmo problema, né? Mesma coisa. Me diga uma coisa a respeito das companhias que operam em Joinville hoje. Nós temos a TAM, a Azul, a Trip e a Gol. 4 companhias aéreas. A Gol, ela disse que, saiu reportagem que ela solicitou um Boeing 737-800 em Joinville. O aeroporto tem capacidade, a pista em si, porque é um avião um pouco maior, tem capacidade de receber um avião desse. Nós já recebemos 737-800 algumas vezes. Tranquilo. Da mesma forma que recebemos o A320 da TAM. Tá? Esses voos operam esporadicamente em Joinville. Essa solicitação de alteração de aeronave passou por nós recentemente e ela foi deferida. Quer dizer que foi aprovada? Foi aprovada. O que isso vai impactar no volume de passageiros no aeroporto? Além da quantidade de assentos, né? Mas também isso, para a Infraero, vai aumentar com certeza o número de passageiros que passarão pelo aeroporto? A oferta de assentos deverá aumentar dos 144 assentos que eles utilizam hoje na configuração de Boeing 737-700 para até 177, talvez um pouco mais, nessa configuração de 737-800. Esse número de passageiros vai aumentar para o aeroporto a disponibilidade diária de assentos, a oferta de assentos diária do aeroporto. E a TAM, pelo que vimos, ela solicitou algumas alterações de horário em Joinville. As companhias têm feito regularmente solicitações de alteração de horário, correção de malha, ajustes de horários, alguns minutos a mais, outros minutos a menos. E sempre, à medida do possível, nós estamos aprovando essas autorizações. A última pergunta, Ronis. Com a compra, a fusão da Azul e Trip, vai afetar o aeroporto de Joinville a malha aérea dessas duas companhias? Está previsto algo ou não? Não, a gente já conversou com representantes das duas empresas e, a princípio, a fusão não vai diminuir a quantidade de voos no nosso aeroporto. Que bom, ficamos felizes. Nós queremos agradecer a sua participação no nosso programa Check-in. Poderá fazer os comentários finais, se alguém quiser visitar o aeroporto como um shopping, já que ele foi construído para isso, as lojas, pode dar o seu comentário final. Claudinei, eu agradeço a oportunidade, a gente está à disposição lá no aeroporto, é sempre um prazer receber visitantes lá, estamos à disposição. Encerramos aqui mais um programa Check-in no canal 9 da NET. Uma boa noite a todos. Fica agora com um vídeo falando a respeito do Brasil. Todos uma boa noite. Qual é a sua paixão? Natureza, sol, luz, vida, paz. Um país, Brasil. Viva essa paixão. Quem vê o Brasil como uma das mais grandiosas reservas naturais do mundo está certo. Aqui está a preciosa floresta amazônica, o surpreendente Pantanal. Uma costa iluminada. Beautiful combination of scenery and city life. Unbelievable. Maravilhoso.